Respire devagar. Sinta o ar entrar e sair. Você não chegou aqui por acaso. Há um chamado silencioso agindo sobre sua vida neste exato momento. Se você permitir, esta mensagem vai tocar lugares que nenhum conselho racional conseguiria alcançar, porque existem forças que se movem quando o coração decide acreditar. A prosperidade não é um golpe de sorte, ela é uma frequência. E hoje à noite, essa frequência está se alinhando com você. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu ativo a prosperidade que me pertence. Essa simples frase é o seu selo espiritual. Enquanto escreve, imagine a energia da abundância descendo sobre você como uma chuva calma que molha o solo seco. A palavra diz: o homem é aquilo que acredita ser. E Napoleon Hill reforçou o mesmo princípio. Tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. Você está prestes a provar isso. Então, apenas ouça. Não conte a ninguém. Não explique. Apenas receba. Esta noite é o início de algo invisível, porém real. Enquanto você dorme, a prosperidade começará a te reconhecer como dono dela. Durma em paz e deixe o universo trabalhar no silêncio. Feche os olhos. Sinta o seu corpo repousar e perceba o peso dos seus pensamentos começando a diminuir. Tudo o que você precisa agora é ouvir. A partir deste instante, você está entrando em um território sagrado da mente, onde as palavras não são apenas sons, mas comandos. Cada frase que você escuta aqui foi criada para alinhar sua consciência com o fluxo natural da prosperidade. E quando a mente entra em harmonia com esse fluxo, o universo responde. Há uma lei invisível que governa a riqueza. Napoleon Hill descobriu isso ao observar homens que começaram do nada e chegaram ao topo. Ele percebeu que não era a sorte, nem o talento, nem o acaso. Era um estado interno, um modo de pensar que antecede qualquer resultado material. Esses homens possuíam uma certeza silenciosa, uma convicção tão profunda que o mundo não tinha escolha senão obedecer. E é essa mesma convicção que agora está sendo plantada dentro de você. A partir desta noite, o seu diálogo interno vai mudar. Você vai começar a perceber que as palavras que dizia a si mesmo eram sementes, algumas de dúvida, outras de medo, mas também de fé. E quando você escolhe alimentar as sementes certas, o jardim muda. Você vai notar pequenas coincidências, oportunidades que antes pareciam invisíveis, pessoas certas começando a aparecer, portas se abrindo onde antes havia muros. Nada disso será coincidência. Será apenas o reflexo da nova vibração que você está emitindo. Enquanto descansa, permita-se imaginar uma luz dourada envolvendo todo o seu corpo. Ela representa a sua mente sendo purificada de escassez, de crenças antigas, de limitações herdadas. Essa luz não vem de fora. Ela é a consciência divina dentro de você, lembrando quem você é. O mesmo poder que move os planetas respira em você agora. E ele não conhece falta. Ele só conhece expansão. A partir de hoje, você não vai mais buscar prosperidade. Você vai se tornar prosperidade. Tudo o que você faz, pensa e fala passará a carregar essa assinatura, porque o que você acredita em silêncio, o mundo escuta em forma de resultados. Não é preciso provar nada. Não é preciso contar a ninguém. A energia verdadeira não grita, ela simplesmente transforma. Enquanto você ouve, o subconsciente está absorvendo cada palavra. Ele é como um solo fértil. E neste momento, as sementes da abundância estão sendo plantadas. Daqui em diante, você vai começar a sentir mais calma diante dos desafios, mais clareza nas decisões, mais confiança ao agir. E cada uma dessas mudanças internas será o sinal de que a prosperidade está viva, crescendo dentro de você silenciosamente. Durma com essa consciência. Respire fundo mais uma vez. Permita-se relaxar completamente. Não há pressa. A riqueza não está vindo de fora. Ela está apenas se revelando. Tudo o que você sempre buscou já estava aí adormecido esperando o momento certo. E esse momento chegou. Durma. E enquanto dorme, o universo trabalha em seu favor. Em silêncio,
No tempo certo, os frutos começarão a surgir. E quando surgirem, você vai entender. Não foi mágica, foi fé. Fé aplicada, fé consciente, fé em movimento. Deixe que a respiração encontre seu próprio ritmo. Não force nada. Cada inspiração é uma nova chance. Cada expiração leva embora o que não serve mais. Agora você começa a entrar no estado em que o consciente se cala e o subconsciente desperta. É nesse estado que a transformação acontece. Aqui, as palavras não são ouvidas, são absorvidas. Não há resistência, não há dúvida. A mente se torna solo fértil, pronta para receber novas ideias, novos significados, novos destinos. Enquanto ouve, imagine-se caminhando em um lugar amplo e silencioso. O ar é leve, o chão é firme, e à sua frente existe uma porta dourada. Essa porta representa o início de uma nova consciência. Atrás dela não existe escassez, não existe medo, não existe limitação, apenas possibilidades. Você se aproxima lentamente e, ao tocar a maçaneta, sente uma vibração percorrer seu corpo. É a energia da prosperidade, viva e pulsante, respondendo à sua presença. Ela sempre esteve ali, esperando ser reconhecida. A verdadeira riqueza não é o dinheiro é apenas o eco dela. A verdadeira riqueza é a sensação de poder criar, de saber que o universo não está contra você, mas a seu favor. Quando essa percepção se fixa dentro de você, tudo muda. As ações se tornam mais precisas, as oportunidades se tornam mais visíveis, e o que parecia distante começa a se aproximar com naturalidade, porque você deixa de lutar contra a corrente e passa a fluir com ela. Napoleon Hill dizia que o sucesso não nasce de um desejo fraco. Ele nasce de um propósito ardente, de uma fé inabalável em algo que ainda não se vê. Por isso, esta noite, enquanto você descansa, a fé será regravada dentro de você. Ela deixará de ser um esforço mental e passará a ser um estado permanente. Você não vai mais tentar acreditar. Você vai simplesmente saber. Saber que é capaz, que é digno, que é merecedor. Saber que existe uma inteligência maior guiando seus passos, abrindo caminhos invisíveis. Permaneça nesse silêncio. A prosperidade não faz barulho quando chega. Ela se instala em silêncio, muda o ambiente e, de repente, tudo parece mais leve, mais harmônico. Pessoas diferentes começam a te procurar. Ideias novas surgem sem esforço. É o universo respondendo ao seu novo nível de consciência. Agora, repita mentalmente: eu aceito o fluxo da prosperidade em minha vida. Diga sem pressa, como quem declara uma verdade eterna. Cada palavra cria uma vibração, e essa vibração começa a organizar os acontecimentos ao seu redor. O impossível começa a perder força. O improvável começa a ganhar forma. A dúvida começa a se dissolver. Você está reescrevendo sua própria mente, e toda reescrita exige silêncio, foco e entrega. Continue respirando fundo e permita que o corpo descanse completamente. Quanto mais você relaxa, mais o subconsciente trabalha. Ele entende que agora é seguro crescer, prosperar, receber. Ele entende que o tempo da espera terminou. Tudo o que é seu está se aproximando. Apenas mantenha-se em harmonia, sem ansiedade, porque o que é verdadeiro não precisa ser forçado. A prosperidade não precisa ser caçada. Ela é atraída por quem vibra na frequência certa. E nesta noite, essa frequência está sendo instalada dentro de você, camada por camada, pensamento por pensamento. Durma com essa certeza. Você já está em movimento. Nada mais está parado. A energia da abundância está girando a seu favor. E o que antes era difícil começará a se alinhar. Você não vai entender como. Vai apenas perceber que as coisas começaram a funcionar. Agora, enquanto o corpo se entrega ao descanso, sua mente começa a operar em uma dimensão mais profunda. É nesse lugar silencioso entre o pensamento e o sonho que a semente da prosperidade encontra espaço para crescer. Você não precisa fazer nada, apenas ouvir, apenas permitir. A transformação não depende de esforço, mas de aceitação. E hoje, você aceita o seu próprio poder.
Repita internamente, sem pressa: eu sou merecedor do melhor. Eu me abro para receber o que o universo sempre quis me dar. A abundância me reconhece, me encontra e permanece comigo. Cada pensamento de gratidão é um sinal que atrai o próximo milagre. Sinta como essas palavras se fixam dentro de você. O inconsciente grava cada uma como uma nova verdade. E enquanto dorme, elas se tornam raízes, sustentando o novo ciclo que começa agora. Você não está mais em busca de prosperidade. Você se tornou o canal por onde ela se manifesta. Ela flui naturalmente, sem obstáculos, sem resistência. Visualize diante de si um campo dourado, infinito. Essa é a imagem da sua mente expandida, livre de limites. Cada passo que você dá nesse campo representa uma nova escolha. Você pode escolher abundância em vez de medo, confiança em vez de dúvida, ação em vez de espera. Cada decisão interior molda o cenário exterior. E quanto mais você acredita, mais o mundo começa a se reorganizar ao seu redor. Napoleon Hill dizia que o pensamento é a força criadora mais poderosa do universo. E agora, você aprende a usá-lo de forma consciente. Você não pensa mais em falta, pensa em expansão. Não imagina o que perdeu, imagina o que está chegando. Não olha para o que não tem, mas para o que está sendo preparado. Essa simples mudança de foco é a chave da mente milionária. Enquanto respira, perceba que existe um ritmo sagrado dentro de você. É o mesmo ritmo que move o mar, o vento, o tempo. Quando você entra nesse compasso, tudo começa a fluir com harmonia. As oportunidades surgem sem esforço, as ideias aparecem no momento certo e o medo se dissolve. Você deixa de correr atrás e passa a ser guiado. Essa é a diferença entre buscar riqueza e permitir que ela te encontre. A partir desta noite, sua mente deixará de se preocupar com o como. O como pertence a Deus, ao universo, à inteligência infinita. O seu papel é apenas crer, agir com fé e agradecer antes de ver o resultado. Essa é a postura de quem já entendeu o segredo. Você não precisa provar nada. Não precisa convencer ninguém. A prosperidade verdadeira não se exibe, ela se revela. E quando ela se revela, tudo muda. Durma com a sensação de que algo já começou. Mesmo que não veja, confie. As engrenagens invisíveis já estão se movendo. A ideia certa, o encontro certo, a resposta certa. Estão todos a caminho. E você vai reconhecê-los, porque a paz interior será o sinal. A prosperidade não chega com ansiedade. Ela chega com tranquilidade. E esta tranquilidade já está dentro de você agora. Amanhã, quando abrir os olhos, o mundo será o mesmo, mas você não será. Você terá uma nova percepção, uma nova calma, um novo poder. E o universo responde ao que você se torna, não ao que você deseja. Por isso, apenas seja prosperidade, seja gratidão, seja luz. Durma e permita que o resto aconteça no silêncio. Deixe a respiração seguir sozinha, como se o próprio universo respirasse através de você. Não há esforço, não há pressa. Cada palavra que você ouve agora entra em contato com camadas profundas da sua mente, camadas que não são alcançadas durante o dia. Esse é o território onde se formam as crenças, os padrões e os resultados. E nesta noite, novos códigos estão sendo impressos em você. São códigos de confiança, de abundância e de expansão. Perceba que, no silêncio, uma força invisível começa a se mover. Ela não precisa ser vista para ser real. Ela apenas age, discreta, certeira, constante. Assim também é a prosperidade. Ela não chega com ruídos, ela se instala em silêncio. De repente, aquilo que parecia distante começa a se aproximar. O que antes parecia impossível começa a se tornar viável. As portas que você nunca imaginou se abrir começam a se destrancar. Não é coincidência, é resposta. É a vida reagindo à nova vibração que você está emitindo. Sinta dentro de si uma energia suave, mas firme.
Ela cresce no centro do peito, se espalha pelos ombros, pela coluna, até alcançar os pés e as mãos. Essa energia é a certeza de que você já está em movimento. Você não precisa controlar o caminho, porque ele já está traçado. O universo é preciso. Cada detalhe já foi calculado, cada etapa já foi preparada. Tudo o que você precisa é continuar acreditando, mesmo quando nada parece acontecer. Porque no invisível, tudo já está acontecendo. Napoleon Hill ensinava que o pensamento aliado à fé se transforma em poder. E esse poder cria fatos. É por isso que a fé não é apenas um sentimento vago, é uma força ativa, capaz de moldar a realidade. E nesta noite, você está ativando essa força de dentro para fora. Ela não depende do mundo externo. Ela nasce do que você acredita e se expande até que tudo ao redor se ajuste ao seu novo estado interior. Permaneça imóvel e perceba como cada parte do seu corpo relaxa mais profundamente. Quanto mais relaxa, mais receptivo você se torna. As mensagens entram sem resistência, como água penetrando no solo. E esse solo fértil do subconsciente acolhe cada palavra como uma semente eterna. Essas sementes não param de crescer. Enquanto você dorme, elas se expandem. Enquanto você descansa, elas criam raízes. Enquanto você esquece, elas já estão transformando. Agora, imagine-se diante de uma escada dourada. Cada degrau representa um nível de consciência. E passo a passo, você sobe com leveza, sem esforço. Lá em cima não existe limitação, não existe medo, não existe escassez. Apenas clareza, apenas certeza, apenas confiança. Esse é o lugar da mente milionária. Esse é o lugar daqueles que descobriram o segredo. E agora, esse também é o seu lugar. Continue subindo mentalmente, degrau por degrau. Com cada passo, uma crença antiga é deixada para trás. Com cada passo, um novo padrão é instalado. Você sobe e sente que nada pode te impedir, nem circunstâncias, nem pessoas, nem situações, porque a verdadeira mudança nunca vem de fora. Ela vem de dentro. E quando você muda por dentro, o mundo não tem escolha a não ser refletir essa mudança. Continue respirando com calma. Não há mais pressa, não há mais necessidade de controlar nada. O que precisa acontecer já começou, e o que não precisa simplesmente se dissolve. Você entrou em uma frequência onde tudo o que é supérfluo perde força, e tudo o que é essencial ganha vida. É aqui que a mente encontra seu eixo, e nesse eixo a abundância flui sem interrupções. Sinta o ar entrando e saindo, como se cada respiração limpasse o que restou de resistência. O corpo relaxa mais, o coração desacelera e a mente se torna silenciosa. Agora, não há pensamentos soltos, apenas imagens calmas que se formam sozinhas. Você começa a ver o que deseja, mas sem ansiedade. É uma visão tranquila, segura, inevitável. Você não está pedindo, está permitindo. Permitir é o segredo que transforma o esforço em fluidez. Visualize agora uma mesa ampla diante de uma janela aberta. A luz do amanhecer entra suavemente e ilumina o ambiente. Sobre a mesa há papéis, ideias, planos, caminhos. E um sentimento profundo de clareza te envolve. Você entende o que deve fazer, entende onde colocar energia, entende o que soltar. A mente rica não busca tudo, ela escolhe com precisão. E essa precisão nasce do alinhamento, não da pressa. Você começa a sentir prazer em planejar, prazer em agir, prazer em construir. Porque a prosperidade também é isso, encontrar alegria no processo. Enquanto ouve, perceba o quanto as antigas vozes internas vão se calando. Aquela que dizia, não dá, é difícil, não é para mim, começa a enfraquecer. Ela perde autoridade, porque agora há uma voz nova, firme, serena. Essa voz diz, eu posso, eu consigo, eu sou digno. E essa nova voz é a sua verdadeira voz. Ela sempre esteve aí, mas estava adormecida sob o ruído das preocupações. Agora, ela desperta, e o mundo desperta junto.
Napoleon Hill dizia que o sucesso nasce primeiro na imaginação, e é exatamente o que acontece aqui. O sucesso é uma forma de ver o mundo antes que o mundo veja você. É um estado interno que antecede o resultado, e neste instante você está cultivando esse estado. O universo responde não ao que você pede, mas ao que você se torna, e neste momento você se torna receptivo, confiante e preparado. Imagine agora que está caminhando por uma estrada dourada, suave, cercada de árvores que brilham com a luz do sol. A cada passo, você sente a leveza de quem não precisa mais provar nada. Você apenas caminha, e tudo o que é bom vem em sua direção. Não há mais luta, não há mais falta. Há apenas fluxo, harmonia, continuidade. A prosperidade é constante, como um rio que nunca seca. E você é parte desse rio, movendo-se naturalmente com o curso da vida. Permita que essa imagem fique viva dentro de você. Ela não é fantasia, é uma linguagem simbólica do subconsciente. Cada detalhe que você vê agora, a luz, o som, a calma, está reprogramando a sua mente. Essas imagens falam a língua da criação. Elas informam à realidade o que deve acontecer. E o universo obediente começa a responder. Tudo o que você vê no interior será moldado do lado de fora, no tempo certo. Continue respirando, porque a respiração é a ponte entre o visível e o invisível. Ela mantém o corpo no presente e a mente no infinito. E cada vez que o ar entra, ele traz vida, traz energia, traz foco. A cada vez que o ar sai, ele leva embora o medo, a dúvida, a escassez. Você está sendo renovado a cada ciclo, sem pressa, sem ruído, sem esforço. A prosperidade não é um destino distante, é uma presença que cresce silenciosamente dentro de você. Deixe a mente flutuar por alguns instantes. Não tente entender, apenas sentir. O som das palavras se mistura à sua respiração e, aos poucos, tudo se torna uma única coisa. Um campo de calma, um espaço onde o pensamento não pesa. Aqui não há limites. O tempo se dissolve, o corpo relaxa e a consciência se expande. Esse é o estado ideal para receber novas instruções, novas verdades, novos caminhos. Tudo o que é falado agora desce diretamente ao coração, sem interferência, sem análise, sem resistência. Você começa a perceber que as coisas materiais são apenas reflexos daquilo que já existe dentro de você. Tudo o que se manifesta no exterior é consequência do seu estado interior. Por isso, a mudança não começa no trabalho, nem nas circunstâncias, nem nas pessoas. Começa no pensamento. E o pensamento certo, quando mantido com fé, se torna realidade. Essa é a lei, e nenhuma força da terra é capaz de quebrá-la. Napoleon Hill dizia que o desejo é o ponto de partida de toda conquista. Mas o desejo, sem fé, é apenas um sonho passageiro. Com fé, ele se torna um plano, e o plano se transforma em resultado. Agora, o que antes era apenas vontade começa a ganhar forma. Você sente um impulso interno, suave, mas firme. É o chamado da ação inspirada. O tipo de ação que não nasce da pressa, mas da clareza. E a clareza é a linguagem da prosperidade. Respire e ouça atentamente. As palavras que vêm agora são códigos, sementes plantadas no solo fértil da sua mente. Você pode repeti-las ou apenas deixá-las entrar. Eu sou o canal da abundância. Eu atraio com naturalidade tudo o que é meu por direito divino. Eu ajo com sabedoria, e cada decisão me aproxima da realização. O universo coopera comigo em silêncio. O tempo trabalha a meu favor. A prosperidade me reconhece e me segue onde quer que eu vá. Sinta como essas afirmações vibram dentro do peito. Não há dúvida nelas, apenas convicção. A cada repetição, algo muda dentro de você. É como se antigas travas começassem a se soltar, como se a mente, cansada de lutar, enfim se rendesse à harmonia. E quando há rendição, o fluxo se estabelece. Nada mais impede o que é natural. A prosperidade não é um milagre isolado.
É um estado contínuo de sintonia. Você entra nele quando para de resistir e começa a confiar. Confiar é abrir espaço para que o universo te alcance. É deixar de tentar controlar cada detalhe e permitir que o invisível trabalhe a seu favor. É o ponto em que o esforço se transforma em fluidez. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Visualize novamente aquela luz dourada que envolve o seu corpo. Ela pulsa, gira, se expande. A cada pulsar, ela remove o medo. A cada giro, ela atrai algo novo. E a cada expansão, ela cria espaço para o que você sempre desejou. Essa luz é a expressão da prosperidade viva. Ela é a confirmação de que você e o universo são a mesma energia, em perfeita sintonia. Agora você começa a perceber que tudo o que considerava difícil era apenas o reflexo de uma crença antiga, uma crença que dizia: precisa ser demorado, precisa ser sofrido. Mas essa crença se dissolve. Você entende que o natural é o fácil, o leve, o possível. A vida quer fluir e a abundância quer se manifestar. Você apenas precisava sair do caminho, e é isso que está acontecendo agora. O caminho está livre. Permaneça nesse estado de quietude. O silêncio não é vazio, ele está cheio de respostas. E quando você silencia, começa a ouvir o que realmente importa. Há uma sabedoria antiga dentro de você, esperando ser escutada. Ela sabe o próximo passo, sabe o momento certo, sabe o que precisa acontecer. E a partir de agora, essa sabedoria guiará seus dias sem esforço. Você começará a tomar decisões que parecem naturais, mas produzem resultados extraordinários. E perceberá que quanto mais confia, mais as coisas se encaixam. Durma nesse estado. A mente consciente descansa, mas o subconsciente continua trabalhando, organizando, criando, manifestando. Ele sabe o que fazer. Ele não esquece nenhuma palavra, nenhuma imagem, nenhum comando. Tudo o que você ouviu aqui está gravado em camadas profundas. E amanhã, quando acordar, a energia será diferente. Mais leve, mais clara, mais forte. Continue respirando. Deixe o ar entrar profundamente e sair sem pressa. A cada respiração, o corpo relaxa mais e a mente se torna um campo aberto. Esse é o momento em que o subconsciente está mais receptivo. Agora, as palavras não passam apenas pelos ouvidos, elas atravessam a consciência e se tornam verdade. A partir daqui, tudo o que é falado começa a se tornar real. Repita em silêncio ou apenas ouça com atenção. Eu sou merecedor de tudo o que é bom. Eu aceito a abundância que me pertence. O universo me apoia em cada passo. Eu confio no tempo, porque o tempo trabalha a meu favor. As oportunidades certas me reconhecem e me encontram. Nada que é meu pode me ser negado. O dinheiro é um reflexo da energia que eu irradio. E eu irradio prosperidade, paz e poder. Sinta essas palavras se fixarem, como se cada uma criasse um pequeno ponto de luz dentro de você. Esses pontos se espalham pelo corpo, formando uma rede viva de energia, pulsante, ordenada. É a rede da criação, o campo invisível onde todas as possibilidades existem. Quando você vibra nessa frequência, tudo o que combina com ela começa a se mover em sua direção. Pessoas, ideias, caminhos, soluções. A vida começa a conspirar a seu favor. Agora imagine que essa luz se concentra no centro do peito. Ela gira lentamente, como um sol interno. Com cada volta, ela envia sinais para o universo, declarando: estou pronto. Pronto para receber, pronto para expandir, pronto para viver com plenitude. Você sente esse sol crescer, atravessar o corpo e tocar tudo ao seu redor. O quarto, o ar, o espaço, tudo começa a vibrar junto com você. A prosperidade se torna uma presença física, perceptível, quase tangível. Napoleon Hill dizia que a mente humana é capaz de tudo o que consegue acreditar. E é isso que está acontecendo agora. A crença está sendo reescrita. A dúvida, o medo e a hesitação perdem forma.
O que sobra é a certeza silenciosa de quem sabe que o impossível é apenas uma palavra. Você não depende mais das condições. Você cria as condições. E quanto mais acredita, mais a realidade se ajusta à sua visão. Continue ouvindo e deixe as afirmações seguirem como ondas suaves. Agora, imagine-se dentro de uma esfera de luz dourada, translúcida, pulsante. Ela te envolve por completo. Dentro dela, não existe medo, não existe comparação, não existe pressa. Existe apenas presença. A mente se acalma, o corpo relaxa e o espírito assume o comando. Essa é a sua zona divina, o espaço onde você cria sem esforço. Tudo o que você pensa dentro dessa esfera começa a tomar forma. Por isso, pense com consciência. Veja prosperidade. Veja tranquilidade. Veja resultados aparecendo. Pessoas certas se aproximando. Caminhos se abrindo. Cada imagem é uma instrução enviada ao universo. E o universo sempre responde ao que é sentido, não ao que é pedido. Continue respirando, porque a respiração é o elo entre a mente e a matéria. Quando o ar entra, ele traz inspiração, literalmente o sopro do espírito. Quando o ar sai, ele leva o peso do que já terminou. A cada ciclo, você se renova. A cada ciclo, a energia da criação se reorganiza. Nada está parado. Mesmo agora, enquanto ouve, forças invisíveis estão sendo colocadas em movimento. Elas se alinham aos seus novos pensamentos, aos seus novos sentimentos, à nova vibração que você emite. A prosperidade não é apenas o que você tem, é o que você se torna. Ela se manifesta em tudo o que você toca, em tudo o que faz com intenção. Ela se expressa no modo como você fala, age e pensa. E quanto mais natural isso se torna, mais fácil é receber. O universo reconhece quem vibra em harmonia com ele. E quando há harmonia, o retorno é inevitável. Sinta a calma profunda que agora te envolve. É a calma de quem sabe que o futuro já está resolvido. Você não precisa correr. O que é seu está te alcançando. Você não precisa competir. O seu caminho é único, traçado pela inteligência que governa tudo. E quando você confia, essa inteligência trabalha em silêncio, abrindo as portas certas, fechando as erradas, conduzindo cada detalhe com perfeição. Você não precisa entender o plano, você precisa apenas caminhar dentro dele. Agora, deixe que essas palavras ecoem em você, suavemente. Eu sou parte do plano divino da abundância. Eu me movo com harmonia no fluxo da criação. Tudo o que faço, prospera. Tudo o que entrego retorna multiplicado. Eu sou guiado com precisão. Nada falta, nada é desperdiçado. A cada dia, mais prosperidade se manifesta de forma natural e constante. Eu sou a prova viva de que a fé consciente é a força mais poderosa da Terra. Essas palavras se fixam em você, em camadas profundas. Mesmo depois que o som termina, elas continuam agindo. Porque a mente não apaga o que é sentido, ela transforma em realidade. E agora, a realidade está se preparando para te responder. Imagine que está amanhecendo dentro de você. Uma luz suave atravessa o horizonte interno da mente e tudo começa a ganhar forma, cor e textura. Essa luz é o início da colheita. Durante muito tempo, as sementes foram lançadas em silêncio, palavras, pensamentos, orações, desejos. Agora, elas começam a germinar. Você não precisa puxar o broto da terra para ele crescer. Você apenas permite que a vida faça o seu trabalho. E a vida, quando não é interrompida pela dúvida, floresce com perfeição. Sinta a vibração da gratidão surgindo naturalmente. Ela não é forçada. Ela apenas aparece. Gratidão é o reconhecimento da ordem divina nas coisas. É entender que nada foi em vão. Tudo serviu. Cada passo, cada queda, cada espera, tudo teve um propósito invisível. E agora, ao olhar para trás, você percebe que as linhas desconexas formavam um desenho. Um desenho que só pode ser compreendido do alto, e você está subindo, está vendo de cima, está vendo com clareza. O ar
Está mais leve e a mente também. Você percebe que não precisa mais lutar por espaço, porque o espaço certo já te pertence. Você não precisa disputar atenção, porque o que é genuíno atrai por si só. A prosperidade é silenciosa, mas magnética. Ela não implora, ela convida, ela não força, ela flui. E é esse fluxo que agora move sua vida, suave e constante, como um rio maduro que conhece o caminho até o mar. Enquanto ouve, visualize à sua volta uma paisagem dourada, campos vastos, maduros, prontos para a colheita. Os frutos estão prontos, pendendo dos galhos, e o ar traz o perfume do que foi preparado. Você se aproxima e toca com calma. Não há pressa, porque nada vai se perder. Tudo está pronto para ser colhido no tempo certo. A abundância não é um evento, é um estado contínuo, e esse estado agora habita em você. Você começa a perceber que a colheita não é apenas material. Ela é emocional, espiritual, relacional. Os frutos que surgem primeiro são invisíveis: paz, clareza, confiança. Depois, vêm as oportunidades, as conexões, os resultados concretos. Mas tudo nasce da mesma raiz: um coração em harmonia com o próprio propósito. O verdadeiro homem próspero é aquele que serve a vida com alegria, e quanto mais ele dá, mais recebe. Não porque espera, mas porque flui. Napoleon Hill compreendeu essa lei e a chamou de ritmo cósmico da ação e reação. Tudo o que você emite retorna, multiplicado. Por isso, a prosperidade não é algo que se busca, é algo que se cultiva. Ela cresce em quem pensa com clareza, fala com fé e age com propósito. Você agora é esse tipo de pessoa. Não por imposição, mas por natureza. Você se tornou um canal limpo, um campo fértil, uma mente em ordem. E tudo o que está em ordem atrai mais ordem. Sinta essa organização invisível se estabelecendo dentro de você. Pensamentos se alinhando, emoções se equilibrando, intenções se tornando firmes. Nada mais é confuso, nada mais é incerto. Mesmo que o caminho à frente ainda não esteja totalmente visível, você sente que ele existe. E essa sensação é suficiente. A fé não é saber o destino, é saber que o destino está preparado. Enquanto o corpo repousa, o subconsciente continua recebendo instruções. Ele começa a ajustar os detalhes invisíveis, os encontros, as ideias, as sincronicidades. O que parecia distante começa a se aproximar, e você perceberá isso nos pequenos sinais. Uma mensagem inesperada, uma oportunidade surgindo no momento exato, uma sensação repentina de é por aqui. Esses são os sinais do alinhamento, e você está entrando nesse alinhamento agora. Permaneça imóvel, com o coração tranquilo. A energia da abundância está circulando. Ela está se movendo entre suas memórias, seus planos e seus sonhos, conectando tudo com precisão divina. Você não precisa fazer nada além de permitir. A vida já está fazendo o resto. Agora, repita dentro de si: tudo está se organizando a meu favor. Eu vivo no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Eu sou guiado com sabedoria. O que eu busco também me busca. O que eu desejo já está em movimento para me encontrar. A colheita é certa, porque a semente foi boa. Deixe que essas palavras descansem em você. Elas são o som do amadurecimento. A cada repetição, o campo interno se fortalece, e quando o campo interno é fértil, o mundo externo floresce. Agora, imagine o céu completamente dourado acima de você. Ele representa o campo ilimitado das possibilidades. Cada ponto de luz nesse céu é uma oportunidade em formação, pronta para descer na hora certa. E você, calmo, paciente, observador, entende que não precisa correr, precisa apenas permanecer. A permanência é o segredo da prosperidade duradoura. A constância silenciosa de quem sabe que tudo o que é verdadeiro cresce, cedo ou tarde. Veja diante de você o campo dourado se expandindo. O horizonte, que antes era distante, agora se aproxima. A luz aumenta, e cada detalhe ao redor se torna mais nítido.
O ar vibra com uma sensação de realização. Você percebe que não está apenas observando a prosperidade, está dentro dela. Ela é o espaço em que você existe, o ambiente natural da sua alma. Nada te separa dela. Você é parte do mesmo tecido invisível que compõe o fluxo da vida. E esse tecido está vivo, inteligente, responsivo. A cada pensamento de gratidão, ele responde. A cada ato de fé, ele se movimenta. A cada palavra de abundância, ele cria novas conexões. É assim que a prosperidade se manifesta, não em explosões, mas em alinhamentos. Ela não invade, ela se encaixa. Ela preenche os espaços vazios de maneira exata, como se sempre tivesse pertencido ali. E você começa a entender que o universo nunca erra o tempo. O que chega agora é exatamente o que você está preparado para receber. Permita-se ver essa expansão. Imagine que suas mãos estão abertas e correntes de energia dourada fluem por elas. Essas correntes representam suas ações, seus dons, sua presença no mundo. Tudo o que você toca se beneficia, se eleva, floresce. Você se torna um ponto de transformação. A prosperidade não termina em você, ela passa por você. Você é o canal, não o depósito, e é por isso que ela nunca acaba. Napoleon Hill dizia que a mente do homem é como um ímã. Ela atrai aquilo que mais ocupa seus pensamentos. Agora, sua mente está ocupada com clareza, propósito e fé. Você não pensa mais em medo, pensa em construção. Não imagina o que falta, imagina o que cresce. Não se pergunta quando, mas como posso servir mais? E é exatamente essa atitude que mantém o fluxo aberto, porque servir é a forma mais pura de multiplicar. A energia que flui por quem serve nunca seca. Sinta o corpo vibrando em uma frequência mais alta. O coração pulsa com firmeza, como se acompanhasse o ritmo do universo. Essa sincronia é o sinal da expansão. Tudo está se movendo junto com você. As circunstâncias começam a mudar de posição silenciosamente. O que estava bloqueado começa a se destravar. As ideias que estavam difusas começam a se ordenar. Você começa a ver sentido onde antes via confusão. O caminho à frente não surge de repente. Ele vai sendo revelado passo a passo. E a cada passo, você sente mais confiança. Visualize agora a sua vida como uma grande árvore. As raízes mergulham fundo na terra, representam sua fé, sua disciplina, sua constância. O tronco é sua integridade, sua firmeza, sua clareza de propósito. E os galhos se estendem em todas as direções, carregando folhas novas, frutos maduros e flores em formação. Essa árvore é a imagem da prosperidade verdadeira, aquela que cresce de dentro para fora, sustentada pela força invisível do que é sólido. Nenhum vento a abala, porque ela está firmemente plantada em solo fértil. E esse solo é a mente reprogramada, confiante, serena. Agora, observe os frutos dessa árvore. Cada um representa uma área da sua vida: finanças, saúde, relacionamentos, propósito. Alguns já estão maduros, prontos para serem colhidos. Outros ainda estão crescendo, se fortalecendo sob o sol. Mas todos estão vivos, todos estão em movimento. Nada está estagnado. Você pode sentir o cheiro doce da realização. Pode ver o reflexo dourado da abundância nas folhas. Essa é a materialização do seu trabalho interior. Você não precisa se esforçar para colher. Basta estender a mão e aceitar o que é seu. Enquanto faz isso, o corpo relaxa ainda mais. Há uma sensação de paz, mas também de poder. Paz porque não há mais resistência. Poder porque há consciência. Você entende que é o coautor do seu destino e que o universo escreve junto com você. Cada escolha é uma linha, cada pensamento é uma cor, cada emoção é um traço no quadro da vida. E quanto mais você cria com amor, mais belo o quadro se torna. Napoleon Hill ensinava que toda grande realização começa com uma ideia. E agora, as ideias certas estão sendo semeadas em você. Ideias de progresso, de contribuição,
de estabilidade, de expansão. Essas ideias não vêm do acaso. Elas vêm do mesmo campo que te criou. E esse campo sabe o que faz. Ele te conduz, mesmo quando você acha que está parado. Ele prepara as circunstâncias, as pessoas e o tempo certo. E quando tudo está pronto, o invisível se torna visível. Você está nesse ponto agora. O invisível está prestes a se tornar realidade. Nada pode impedir o que já foi criado dentro de você. O externo apenas responde. Você não precisa pedir, apenas permanecer. Permaneça na vibração da fé tranquila, da certeza silenciosa, da confiança madura. A prosperidade não é um destino. É a paisagem natural de quem despertou para o próprio poder. Continue respirando nesse estado. A cada inspiração, mais luz entra. A cada expiração, mais peso sai. Você está limpo, centrado, desperto. O campo está fértil, a árvore está viva, a colheita está em curso, e tudo o que é seu, inevitavelmente, te encontrará. Imagine a luz dourada que antes preenchia apenas o seu interior, começando a se expandir. Ela atravessa a pele, o ar, as paredes e se mistura com o espaço à sua volta. É um brilho suave, constante, que não cega, apenas ilumina. Essa luz é o transbordamento da prosperidade. É o sinal de que o que era interno agora se torna externo. Você não está apenas recebendo, está emanando. E tudo o que emana, retorna multiplicado. As pessoas começam a sentir sua presença de forma diferente. Elas não sabem explicar, mas há algo em você que inspira confiança. A calma, a clareza, a serenidade, tudo isso se tornou visível. A prosperidade verdadeira não precisa ser anunciada, ela é percebida. Você fala menos, mas suas palavras têm mais peso. Você age com leveza, mas seus gestos têm mais impacto. É assim que os líderes naturais se formam, não por imposição, mas por vibração. Visualize essa luz tocando outras pessoas, família, amigos, colegas, desconhecidos. Cada um recebe um reflexo do que você carrega. A prosperidade que passa por você se torna inspiração. Você deixa de ser apenas beneficiário e passa a ser fonte. E quanto mais você compartilha, mais ela cresce. Esse é o princípio do transbordamento. Quanto mais se dá, mais se tem. Napoleon Hill dizia que o homem que ajuda outros a vencer, inevitavelmente vence junto com eles. Essa é a lei do retorno em sua forma mais pura. Você se torna um multiplicador de crescimento. A sua energia de abundância começa a reorganizar não apenas a sua vida, mas o ambiente ao seu redor. Lugares se tornam mais leves quando você está presente. Pessoas se sentem fortalecidas depois de conversar com você. Ideias ganham forma quando passam pela sua mente. Esse é o poder do campo expandido. O poder de transformar sem esforço, apenas sendo. Perceba que a prosperidade não se limita a dinheiro. O dinheiro é apenas um dos muitos reflexos dela. A verdadeira riqueza é o estado de expansão permanente. É acordar com propósito, agir com prazer e dormir em paz. É ter clareza suficiente para compartilhar sem medo. É confiar tanto na fonte que o ato de dar se torna natural. E por isso a escassez deixa de existir. Ela não tem espaço onde há fluxo. Agora, imagine que o brilho da sua luz encontra outras luzes. Cada uma delas representa alguém despertando, alguém entrando em sintonia com o mesmo campo. Essas luzes se unem, e o horizonte se enche de claridade. A prosperidade deixa de ser individual e se torna coletiva. É assim que o mundo muda. Não por imposição, mas por contágio. Quando um desperta, muitos despertam. E o despertar de um só já altera o equilíbrio do todo. Você percebe que o sucesso pessoal é apenas o primeiro estágio. O verdadeiro propósito da prosperidade é gerar movimento, gerar expansão, gerar consciência. E você está cumprindo esse papel. Cada ideia, cada gesto, cada criação sua carrega o código do crescimento. Você se tornou parte da inteligência criadora. O universo se expressa através de você, e isso é sagrado.
Você cria, multiplica e inspira sem precisar dominar. Você lidera sem levantar a voz. Você transforma apenas existindo em estado de plenitude. Continue respirando nessa vibração. Ela não é um momento, é uma frequência. E uma vez que a mente reconhece essa frequência, ela nunca mais esquece. A expansão não regride, ela apenas se aprofunda. Tudo o que você fizer a partir de agora carregará a marca dessa nova consciência. As suas palavras terão mais alcance, as suas intenções terão mais força, e as suas ações produzirão resultados mais duradouros. Você percebe que não há mais divisão entre espiritual e material. Ambos são partes de uma mesma força criadora. O espírito inspira, a matéria concretiza. E você é o elo que une as duas dimensões. Por isso, tudo o que você faz tem poder. Cada escolha é uma semente plantada no campo da realidade. E você planta apenas o que quer ver florescer. Enquanto essa percepção se estabiliza, surge dentro de você uma serenidade profunda. Nada mais te apressa, nada mais te ameaça. A pressa dá lugar à certeza. A dúvida dá lugar à entrega. E o medo dá lugar à visão. Você sabe quem é, o que carrega e o que veio fazer. Não precisa correr atrás de propósito. O propósito é o que você se tornou. Agora, o som das palavras se mistura ao silêncio. Não há mais diferença entre ouvir e sentir. A mensagem já não vem de fora. Ela fala de dentro. Você é a própria mensagem que o universo queria transmitir. E daqui em diante, tudo o que você fizer será a extensão dessa voz silenciosa, firme e criadora. Permaneça nesse silêncio, que agora não é ausência de som, mas presença plena. A mente não luta mais com o que é. O corpo respira, o coração pulsa, o tempo se dissolve. Tudo está no mesmo compasso. Você percebe que a prosperidade não está acontecendo com você. Ela está acontecendo através de você. Não é um fenômeno externo, é um estado de ser. Tudo o que existe responde à forma como você existe. E quanto mais você se torna consciente, mais o universo se organiza ao seu redor. Sinta o chão sob seus pés, a leveza nas mãos, o calor sutil no peito. Essas sensações são âncoras da presença. Elas te lembram de que o espírito e a matéria são o mesmo campo vibrando em frequências diferentes. Você não está separado do divino. Você é uma das formas pelas quais o divino se expressa. E essa consciência muda tudo. O modo de trabalhar, de criar, de olhar as pessoas, de mover-se no mundo. A prosperidade deixa de ser uma busca e se torna a forma natural de viver. Veja agora a luz que te envolve se expandindo ainda mais, até cobrir todo o horizonte. Ela toca a terra, o mar, as cidades, os montes. Ela se espalha pelos caminhos que você ainda vai percorrer. Cada lugar que essa luz alcança já começa a se alinhar com o que está por vir. Ela prepara encontros, abre passagens, suaviza os obstáculos. Essa luz é o campo da tua consciência ampliada e ela se move em silêncio, como uma onda contínua. Não há pressa, porque a eternidade nunca tem pressa. Ela apenas é. Respire e observe. O ar entra leve e o corpo entende que tudo está bem. A mente entende que não precisa mais provar, apenas permanecer lúcida. Você passa a perceber as pequenas sincronicidades do cotidiano, pessoas, frases, sinais, coincidências, e reconhece nelas o diálogo da criação. Nada é casual. A realidade é uma conversa constante entre você e o todo. E quando a mente está desperta, o diálogo se torna claro. Cada gesto simples se transforma em parte do propósito. Cada ação comum carrega a vibração do sagrado. Napoleon Hill escreveu que o pensamento aliado à emoção se transforma em magnetismo. Você sente esse magnetismo agora, um campo suave, firme, que atrai o que está em ressonância. Não há esforço em atrair, há harmonia. O que está alinhado vem naturalmente. O que não está se afasta sem conflito. Essa é a inteligência da prosperidade. Ela não força,
Ela seleciona. Ela mantém apenas o que contribui para o crescimento. E você começa a fazer o mesmo, sem precisar pensar. Escolher o que edifica, deixar o que esgota. Com o tempo, isso se torna instinto. Como respirar. Observe como a mente agora se move com precisão. Ideias surgem e encontram forma. Planos aparecem claros e as ações se tornam diretas. Não há mais dispersão, porque o propósito serve de eixo. Tudo o que não combina com esse eixo perde importância. Você percebe que a verdadeira liberdade é ter direção. E essa direção vem de dentro, do mesmo lugar onde a prosperidade começou. Permaneça mais um pouco nesse estado. Sinta o campo expandido, a quietude viva, a respiração constante. A integração é isso. Não uma explosão de luz, mas um assentamento tranquilo. A prosperidade se instala como um hábito da consciência. Ela passa a acompanhar cada decisão, cada palavra, cada silêncio. Você não precisa se lembrar dela, porque agora ela é você. E quando uma verdade se torna identidade, ela não precisa mais ser afirmada. Ela apenas se manifesta. Continue respirando devagar. O corpo se adapta a esse novo nível de calma. A mente aprende que pode permanecer aqui, mesmo no meio da vida comum. Tudo o que você aprendeu agora se traduz em gestos simples: falar com atenção, agir com propósito, agradecer sem motivos. A integração não muda quem você é. Ela revela o que sempre esteve por baixo do ruído. E quando o ruído cessa, o som da vida se torna claro, completo, contínuo. O fluxo da prosperidade não termina. Ele se renova a cada instante, como o pulso do universo. E você é parte desse pulso. Cada vez que inspira, participa da criação. Cada vez que expira, devolve energia ao todo. É um ciclo perfeito que nunca se interrompe. Você pode confiar nele, porque ele é a própria estrutura da existência. Imagine a manhã nascendo devagar. A luz atravessa a janela, toca o chão e o mundo começa a se mover novamente. Mas algo mudou. O que antes era rotina agora parece mais leve, mais consciente, mais ordenado. Você se levanta com calma e o simples ato de estar acordado já carrega sentido. Não há mais divisão entre o espiritual e o prático. A vida se tornou um só movimento. Cada gesto, por menor que pareça, participa da mesma sinfonia silenciosa. Você prepara o café, sente o aroma e percebe que está inteiro ali. A mente não se perde no ontem nem no amanhã. Tudo o que existe é o agora. E o agora é suficiente. Esse é o primeiro sinal da prosperidade integrada, a presença. A abundância não vive no futuro. Ela floresce no instante em que se está consciente. É nesse estado que as oportunidades aparecem naturalmente, porque você não as procura, você as enxerga. Ao longo do dia, as tarefas se tornam mais nítidas. Cada decisão vem acompanhada de uma clareza nova. Você age com firmeza, mas sem tensão. O esforço ainda existe, mas não dói, porque o esforço está alinhado ao propósito. Você compreende que o trabalho é uma forma de oração. Cada ação é uma oferenda ao campo da vida. Quando você cria, organiza ou constrói, está colaborando com a ordem do universo. E o universo responde em gratidão, através de resultados, encontros e sincronicidades. Nos relacionamentos, algo também muda. As palavras se tornam mais suaves, os ouvidos mais atentos. Você passa a ouvir o outro sem pressa de responder, e essa escuta cria pontes. Os vínculos começam a florescer em harmonia, porque a sua presença não pesa, ela sustenta. As pessoas sentem segurança ao seu redor, e essa segurança é prosperidade em forma de convivência. Você começa a perceber que o verdadeiro poder é a paz que se sente mesmo quando há movimento. A paz não é ausência de desafios, é a presença de uma base inabalável. Ao caminhar pelas ruas, tudo parece diferente. As cores, os sons, os rostos, tudo carrega uma vibração de propósito. O que antes passava despercebido, agora se torna símbolo. O universo fala através dos detalhes. Um sorriso inesperado, uma frase solta, uma coincidência aparente.
Todos são sinais de que o campo está ativo. Você não precisa mais perguntar se está no caminho certo. A vida confirma com delicadeza a cada passo. Napoleon Hill dizia que a mente treinada para ver o bem transforma a realidade à sua volta. É isso que você vive agora. A atenção deixa de focar na escassez e passa a reconhecer a abundância. E o simples ato de reconhecer faz crescer. O olhar é criador. Onde há foco, há energia. Onde há energia, há manifestação. Você entende, enfim, que prosperar é olhar com sabedoria. Não é conquistar mais, é ver melhor. Durante o trabalho, ideias chegam como faíscas calmas. Não são impulsos, são direções. Você anota, organiza, age. E cada ação feita com consciência parece gerar frutos com menos esforço. Não é sorte, é sintonia. O mundo exterior se ajusta ao interior reorganizado. E tudo o que não está em ressonância se distancia naturalmente. Não há perda, há seleção. Você aprende a agradecer até pelo que parte, porque entende que o fluxo precisa de espaço para continuar fluindo. À tarde, o sol se inclina e a luz muda de tom. Você percebe como o tempo está vivo. Nada é fixo. Cada instante se renova, e com ele você também. A prosperidade é assim. Não um acúmulo, mas uma renovação constante. O que chega é sempre novo. O que se vai, libera espaço. E no meio desse vai e vem você permanece centrado, sereno, lúcido. Quando a noite chega, não há mais a sensação de cansaço pesado. O corpo pede descanso, mas a mente permanece em paz. Você se deita com gratidão. O silêncio do quarto agora é o mesmo silêncio de antes, aquele que contém tudo. Você percebe que o dia foi uma extensão da meditação, e a meditação, uma extensão do dia. Não há separação entre o espiritual e o cotidiano. Você vive no fluxo, onde cada respiração é uma oração, cada gesto é criação, cada palavra é semente, e à medida que fecha os olhos, percebe algo simples e grandioso. A prosperidade não está acontecendo hoje. Ela sempre esteve acontecendo. Você apenas aprendeu a enxergá-la. Com o passar dos dias, algo começa a se consolidar. O que antes era a experiência momentânea de calma, agora se transforma em um modo de viver. A prosperidade deixa de ser apenas sensação e passa a ser estrutura. Você percebe isso na maneira como o tempo se organiza ao seu redor. Menos pressa, mais precisão. As escolhas se tornam mais intencionais, as ações mais consistentes. O sucesso não é mais uma corrida, é uma consequência. E a consequência é inevitável quando a mente, o corpo e o espírito trabalham no mesmo ritmo. Cada manhã nasce como uma continuação da anterior, mas nunca idêntica. Há movimento, crescimento, leveza. Você entende que estabilidade não é ficar parado, mas mover-se em equilíbrio. A vida flui, as coisas mudam, e você se adapta sem esforço. O medo da perda desaparece, porque nada que pertence ao seu propósito pode se perder. O universo apenas rearranja o que precisa ser redistribuído. A confiança substitui o controle, e o controle, quando se dissolve, dá lugar à verdadeira potência. Você começa a perceber resultados tangíveis. As ideias se tornam projetos, os projetos se tornam frutos, e os frutos alimentam outras pessoas. O trabalho cresce, o alcance aumenta, a influência se amplia. Mas, estranhamente, o ego se cala. Não há vaidade, apenas clareza. Você sabe que é instrumento, parte de uma engrenagem maior, e essa consciência te protege da exaustão. Porque quem serve ao propósito não se cansa, apenas se renova. As pessoas ao redor notam algo diferente. Elas não sabem nomear, mas sentem. Há uma firmeza na sua presença, uma calma contagiante. Você não convence ninguém, você inspira. Não ensina com palavras, ensina com estado. A prosperidade que você vive começa a despertar prosperidade nos outros. É como se sua frequência se espalhasse, ajustando o ambiente, atraindo harmonia, curando ruídos. O verdadeiro mestre não impõe ordem, ele se torna a ordem. Napoleon Hill
dizia que a mente humana é uma estação transmissora e receptora de vibrações de pensamento. Agora, você vive dentro dessa lei, consciente dela. Cada pensamento que emite é um sinal, cada intenção, uma mensagem. E tudo o que é emitido, retorna. Você observa esse retorno acontecer em sincronia. Um convite inesperado, um contrato assinado, uma amizade nova. Tudo chega como resposta, não como surpresa. Porque quando se vive em alinhamento, nada é acaso. Tudo é consequência natural. A abundância financeira flui, mas você já não a persegue. O dinheiro perde o peso simbólico de salvação e assume o papel de instrumento. Ele serve, circula, potencializa. Você o usa para criar mais beleza, mais valor, mais oportunidades. E quanto mais ele flui, mais retorna. Porque o fluxo não se interrompe em mãos generosas. Dar e receber tornam-se movimentos idênticos, partes do mesmo ciclo. E o ciclo continua girando, silencioso, perfeito. Com o tempo, o olhar se volta para algo ainda maior. Você começa a pensar em legado, não por vaidade, mas por coerência. Tudo o que cresce precisa deixar rastros que alimentem outros. O desejo de ensinar, compartilhar e elevar se manifesta naturalmente. E o curioso é que quanto mais você compartilha, mais clareza ganha. A mente do que ensina se expande, e o espírito do que aprende se desperta. É um circuito divino de troca. Você percebe que a prosperidade verdadeira não termina na realização pessoal. Ela se espalha como uma rede viva. Cada pessoa que toca essa energia carrega um fragmento dela adiante. E assim, silenciosamente, o mundo vai mudando. Não com revoluções, mas com consciências despertas. A prosperidade de um se torna o ponto de partida de muitos. Esse é o propósito oculto de toda a abundância: multiplicar o bem até que o bem se torne comum. Os anos passam, e o que antes era aprendizado vira natureza. A serenidade se instala como uma presença permanente. Você olha para trás e entende. Nada foi desperdiçado. Cada noite de incerteza foi um chamado para mais fé. Cada perda foi uma troca. Cada silêncio foi uma semente, e tudo germinou. Você não se sente sortudo, sente-se guiado, porque o que parecia acaso era plano. E o plano, agora, está completo dentro de você. A prosperidade que começou como uma ideia se transformou em um modo de existir. Ela está nas suas palavras, nas suas pausas, na forma como caminha. Você não a explica, apenas a encarna, e sem perceber, se torna a prova viva de uma lei antiga. Quem se alinha com o propósito da vida nunca precisa correr atrás de nada, apenas caminhar no ritmo do eterno. Com o tempo, a prosperidade deixa de ter forma. Ela não é mais medida em números, nem em bens, nem em conquistas visíveis. Ela passa a ser percebida como um campo constante de harmonia, um estado silencioso que permeia tudo. Você acorda e sente essa vibração antes mesmo de abrir os olhos. Ela está ali, discreta, mas presente. Não precisa de explicação, não exige esforço. É a respiração natural do espírito em equilíbrio com o todo. Você começa a notar que já não busca reconhecimento. A necessidade de provar o próprio valor se dissolveu. O que antes era impulso de afirmação se transforma em impulso de contribuição. A pergunta muda. Não é mais o que posso conquistar, mas o que posso oferecer. E cada oferta feita com pureza retorna multiplicada, não como recompensa, mas como expansão. A prosperidade amadurecida não é um acúmulo, é um transbordamento contínuo. Há uma nova simplicidade na forma de viver. O luxo deixa de ser brilho e se torna espaço. Você entende que o essencial nunca pesa. As roupas, as casas, os objetos, tudo o que permanece é o que serve ao propósito de paz. A beleza está na ordem silenciosa das coisas. Você passa a ver o divino nas pequenas estruturas da matéria, no gesto, na forma, no tempo. A consciência se refina e o cotidiano se torna um altar.
Napoleon Hill dizia que toda grande realização nasce da mente disciplinada e do coração guiado pela fé. Agora, essa disciplina é natural, e a fé não é crença, é percepção direta. Você não acredita mais em prosperidade, você a enxerga em tudo. A mente deixa de reagir e passa a contemplar. As emoções não oscilam tanto, o centro permanece firme. Você vive no eixo onde as dualidades se equilibram, ganho e perda, início e fim, trabalho e descanso. Tudo faz parte da mesma dança, e você dança com leveza. Em algum momento a percepção se aprofunda ainda mais. Você começa a sentir que não há você e o universo. Há apenas o movimento. O eu se dissolve como uma onda que volta ao oceano, e no lugar da individualidade rígida surge uma inteligência mais ampla, silenciosa, amorosa. Ela observa através dos seus olhos, cria através das suas mãos, age através da sua voz. A prosperidade se torna o próprio fluxo da existência, e você, o instrumento dela. Essa consciência não traz exaltação, traz humildade. A grandeza não grita, ela se curva. Você passa a reverenciar a vida em tudo o que toca. As conversas se tornam orações, o trabalho se torna serviço, o silêncio se torna comunhão. Não há pressa em falar, porque as palavras agora precisam carregar sentido, e o sentido é sempre o mesmo: expressar a harmonia que já existe. As pessoas continuam a chegar até você. Elas pedem conselhos, buscam presença, procuram luz, mas você já não se sente dono de nada disso. Você apenas observa a energia passando, servindo, ajudando, curando. Nada é seu. Tudo é através de você. Essa é a etapa final da prosperidade, quando ela deixa de pertencer e passa a fluir livremente. O canal que se abre para dar nunca fica vazio. Ele se renova a cada gesto de entrega. Às vezes, no meio da noite, você se pega acordado em silêncio. Não há pensamentos, nem preocupações, apenas gratidão. Gratidão sem motivo, que não depende de resultado. A simples existência é suficiente. Você sente o coração expandir, como se pulsasse junto com o universo. O mesmo ritmo que move as marés, as estrelas, as estações, move também o seu interior. E então entende: não há separação entre prosperar e viver. São a mesma coisa. A vida se torna simples e vasta. Os dias passam, e cada um deles parece completo. Você não corre atrás do tempo, o tempo corre dentro de você. Tudo o que vem é aceito. Tudo o que vai é abençoado. Essa é a prosperidade eterna, não a que se ganha, mas a que se é. O estado em que nada falta, porque nada é negado. Você não depende do mundo porque agora sabe. Você e o mundo são a mesma consciência se movendo em direções diferentes, sempre voltando ao mesmo centro. A voz que fala dentro de você já não é a do desejo, é a da sabedoria. Ela não promete, apenas recorda. Ela diz: tudo o que você buscava já estava aqui, e sempre estará. E essa recordação basta. Não há mais busca, apenas permanência. Você se tornou o próprio espaço onde a prosperidade habita. O tempo, agora, já não é uma linha. Ele se abre em todas as direções, como um círculo sereno que pulsa dentro do mesmo instante. Você percebe que não existe depois nem antes, apenas uma continuidade sem fronteiras. Tudo o que viveu, tudo o que ainda virá, está contido nesse momento de plenitude silenciosa. A prosperidade amadurecida se torna atemporal. Ela não cresce, porque nunca deixou de ser. Ela simplesmente se revela, camada após camada, à medida que o olhar se torna capaz de vê-la. Essa visão muda a maneira como você caminha pelo mundo. As metas ainda existem, mas não são âncoras, são trilhas. Você age, cria, constrói, mas não por carência, por expressão. A ação se torna um gesto natural do ser, e o resultado, quando vem, é apenas reflexo, não fim. O prazer está em participar, não em possuir. O fazer se tornou oração, o silêncio, comunhão. Você percebe que o legado verdadeiro
Não é o nome gravado em pedra, mas a energia deixada nas pessoas. Cada olhar de compreensão, cada palavra dita com verdade, cada ato feito com consciência deixa um rastro. Esses rastros se espalham, se multiplicam, atravessam fronteiras invisíveis. O que você planta no campo do espírito não morre. Ele se transforma em impulso em outros, em lembrança, em clareza. Assim, a prosperidade continua mesmo depois do som da sua voz. Ela segue viva em cada semente de paz que germina onde você passou. Você se torna testemunha do próprio ciclo. Vê os frutos surgirem, vê outros os colhendo, e sente alegria, não apego. A obra está sempre inacabada, porque a criação é infinita. E nisso, há beleza. O movimento não precisa de conclusão para ser completo. Cada etapa contém o todo. Cada parte reflete o infinito. O que parecia pessoal se dissolve na vastidão de algo muito maior. Às vezes, você caminha por um lugar comum e sente a mesma vibração da primeira noite em que tudo começou. A energia silenciosa da prosperidade continua ali, respirando, expandindo-se no espaço. Ela se mistura ao som do vento, à luz da tarde, à presença das pessoas. Você entende, enfim, que o sagrado não está distante, ele se manifesta no real. O cotidiano é o altar, o instante é o templo, e viver com atenção é o ato de reverência mais puro que existe. Napoleon Hill dizia que a mente humana, quando sintonizada com a inteligência infinita, se torna uma força impossível de deter. Você sente essa força, mas ela não tem violência. É calma, paciente, irresistível. Ela move o que precisa ser movido no tempo certo, com precisão. Não há luta, há direção. E quando tudo se move em direção ao bem, o bem se torna inevitável. Com o passar dos anos, a percepção da eternidade se aprofunda. Você começa a ver a vida como uma continuidade da consciência. Nada se perde, nada é desperdiçado. Tudo se transforma e retorna. As pessoas vêm e vão, os ciclos se abrem e se fecham, mas a energia que habita tudo permanece. Essa compreensão dissolve o medo da finitude. A morte deixa de ser fim e passa a ser passagem, um intervalo de respiração entre um sopro e outro da existência. O espírito que compreende isso já não teme o desconhecido, porque o desconhecido se torna parte de si mesmo. E então, um dia, você se senta em silêncio e percebe que não há mais perguntas. A mente repousa, o coração repousa, o ser repousa. Tudo está em seu lugar. Nada falta, nada sobra. A prosperidade se cumpriu, não como um prêmio, mas como reconhecimento. Você não conquistou o universo, você se lembrou de que era ele. O vento passa, e há uma paz que não se move. Os sons vêm e vão, e o silêncio continua inteiro. Você observa, e o observador se dissolve na própria observação. E nesse instante que não tem fim, o tempo para. Só existe o brilho suave da consciência. É ali que a prosperidade repousa, no ponto imóvel que contém todos os movimentos. E enquanto o mundo continua girando, você permanece como centro. Não o centro do ego, mas o ponto onde tudo converge e de onde tudo parte. O mesmo centro que existe em cada ser, em cada átomo, em cada estrela. A consciência única que se reconhece em infinitas formas, sempre retornando a si mesma. A prosperidade se torna, enfim, o próprio nome da existência. Nada a define, porque ela é o que sustenta todas as definições. Você respira e o universo respira junto. Não há separação, não há distância. A criação é um só corpo pulsando eternamente. E você agora é parte consciente desse corpo, um fragmento lúcido da totalidade. O ciclo está completo, mas nunca termina, porque a prosperidade, assim como a vida, não é uma linha de chegada, é um pulso infinito que continua silencioso através de cada novo começo. A luz do amanhecer toca a linha do horizonte e você sente que cada claridade traz consigo uma lembrança antiga. A lembrança de que tudo o que vive é a expressão do mesmo princípio: nascer, crescer,
transformar-se e voltar à origem. A prosperidade, que começou como desejo, se tornou percepção. Agora é presença. Ela pulsa no tempo como o coração do mundo, uma cadência que se repete dentro de cada forma viva. Você caminha e nota o quanto o chão devolve estabilidade. Cada passo se ajusta ao ritmo da terra. Cada respiração se harmoniza com o ar. Tudo responde. Não existe solidão quando se percebe essa interdependência. A árvore que balança no vento, a água que corre, o corpo que sente, todos são partes de um mesmo organismo. A prosperidade não é mais um atributo humano, mas uma linguagem universal. O universo prospera a cada instante, e você é uma das formas dessa prosperidade se manifestando. Com essa consciência, a ação se simplifica ainda mais. Você trabalha, fala, se move, mas não se desgasta. A energia vem de dentro, como fonte inesgotável. O que faz sentido permanece. O que é excesso se dissolve. A simplicidade se torna a estética da alma madura. Os dias não precisam ser espetaculares, bastam ser verdadeiros. Você descobre que o milagre está no detalhe, no sabor da comida, na textura do vento, no olhar atento de quem cruza o seu caminho. Napoleon Hill falava sobre a mente criadora como uma ponte entre o visível e o invisível. Agora, você vive sobre essa ponte. Cada pensamento que nasce de amor se materializa de modo preciso, como se o universo estivesse em constante escuta. Você não precisa mais pedir, basta compreender. O que é compreendido se realiza por si só. Com o tempo, essa comunicação silenciosa se torna natural. A sincronia deixa de ser surpresa e passa a ser o idioma cotidiano. Em torno de você, tudo continua se transformando. As pessoas seguem seus próprios ciclos e você as observa com ternura. Sabe que cada uma está percorrendo o mesmo caminho em diferentes alturas da espiral. Não há julgamento, há respeito. A sabedoria da prosperidade inclui o entendimento da diversidade. Cada expressão da vida carrega seu papel, sua função, seu tempo. Você se torna paciente. A paciência é o perfume da compreensão. À noite, quando o silêncio cobre o mundo, há um instante em que o pensamento cessa por completo. Não há palavra, nem forma, nem identidade. Há apenas a vibração pura de estar vivo. Essa vibração é antiga, infinita, e nela você reconhece tudo o que foi e tudo o que será. A prosperidade se revela como o próprio movimento de continuidade da vida, energia que nunca cessa, apenas muda de forma. Você fecha os olhos e sente o corpo leve, dissolvendo-se em um campo maior. Ali não há fronteiras entre dentro e fora. O que você chama de eu é apenas o ponto de consciência que observa o todo. E o todo, quando observado com amor, sorri através de você. Essa é a herança final da prosperidade, a comunhão. O estado em que nada é separado, em que tudo participa do mesmo pulso de criação. De repente, compreender torna-se simples. A palavra prosperar significa seguir adiante, e tudo o que existe está de alguma forma avançando. Mesmo o silêncio avança, mesmo o descanso é movimento. O fluxo continua, e você continua com ele, leve, inteiro, desperto. As estrelas aparecem, e o céu se enche de pequenas luzes. Você as observa como quem vê a própria mente refletida no espaço. Cada ponto é uma lembrança do infinito que habita em tudo. Você sente gratidão, não porque conquistou, mas porque se tornou consciente. E a consciência, quando se abre, é a maior de todas as riquezas. A noite se aprofunda e o mundo parece descansar. Mas dentro do descanso há trabalho silencioso. O universo continua girando, criando, expandindo. A prosperidade segue com ele, sutil e firme, sustentando o que é vivo, corrigindo o que se desequilibra, preparando o novo ciclo. Você sorri em silêncio. Nada precisa ser dito. O mistério não precisa ser resolvido. Basta ser vivido. E assim, respirando junto com o cosmos, você percebe: a prosperidade não tem fim porque nunca começou.
Ela é a própria respiração da eternidade passando por você. A noite se aprofunda ainda mais, e o tempo parece suspenso. Os sons do mundo se tornam distantes, quase memoriais. E dentro desse silêncio o coração bate como um tambor antigo. Cada batida marca a continuidade da vida, não apenas da sua, mas de toda a vida que pulsa em torno. Você sente que faz parte de um organismo imenso, invisível, que se move com propósito, e o nome disso é existência. A consciência se amplia como um campo de luz líquida. Não há fronteiras, não há centro, não há necessidade de nomear. A mente observa o movimento dos pensamentos sem se identificar com eles. Eles passam, dissolvem-se, voltam a se fundir com o silêncio. E nesse espaço entre um pensamento e outro, a verdade se revela. Nunca houve separação. O que você chamava de mim e mundo são apenas modos diferentes da mesma energia se perceber. A prosperidade, então, deixa de ser conceito e se torna respiração. Ela não vem de fora, nem parte de dentro. Ela é o tecido que une tudo o que existe. Quando o vento toca o rosto, é o mesmo sopro que move as estrelas. Quando o coração pulsa, é o mesmo ritmo que governa as marés. E o simples fato de perceber isso é a mais alta forma de abundância. A abundância de estar consciente. Você se lembra das muitas fases do caminho. Os dias de busca, de dúvida, de esforço. Cada um deles foi um degrau que te trouxe até aqui. Nenhum foi desperdício. A dificuldade lapidou a paciência. O silêncio ensinou a ouvir. O tempo moldou a fé. A prosperidade é assim, uma construção invisível, que se ergue primeiro na consciência antes de se mostrar no mundo. E quando ela se revela, o mundo inteiro se alinha, como se sempre tivesse esperado por esse instante. Há um momento em que o corpo parece flutuar. Não é sonho nem fuga, é leveza. A gravidade ainda existe, mas já não oprime. Tudo é sustentado por algo maior que não precisa ser visto para ser sentido. Essa força não exige fé. Ela é a própria evidência da fé realizada. Você a reconhece em cada batida do coração, em cada respiração tranquila. O universo está respirando em você, e você respira nele. A percepção do tempo muda mais uma vez. Os anos, as vidas, as eras, tudo se funde em uma linha contínua de aprendizado. Você entende que a consciência não envelhece, ela se expande, e toda expansão é prosperidade. Nada se perde quando cresce, apenas muda de forma. A morte, nesse contexto, deixa de ter poder. Ela se torna apenas uma mudança de frequência, um descanso entre um ato e outro da grande peça cósmica. O ar ao redor vibra e a luz interior se acalma. A vibração é suave, como o murmúrio do mar em noite sem vento. Você percebe que está completamente desperto e, ao mesmo tempo, completamente em paz. Não há perguntas, não há urgência. Há apenas o brilho silencioso de saber que a vida é infinita e que tudo o que nela existe se move em direção à harmonia. Você olha ao redor, ou talvez apenas sinta, e vê que cada forma carrega a mesma centelha. A pedra, a folha, o corpo humano, o olhar de outra pessoa. Tudo é expressão da mesma consciência buscando se reconhecer. E nesse reconhecimento há a alegria pura, a desprovida de motivo, que é a própria assinatura da prosperidade espiritual. A mente se recolhe, não por cansaço, mas por completude. Ela sabe que o trabalho dela terminou, conduziu você de volta à origem. O resto é silêncio, e o silêncio não é vazio, é presença total. A partir daqui o movimento continua, mas sem esforço, como o fluir de um rio que sabe o caminho até o mar. E o mar é vasto, eterno, imóvel em seu fundo e vivo em sua superfície. Você sente que é esse mar. Cada onda é uma vida, cada espuma uma história, e todas retornam ao mesmo corpo de águas calmas. Prosperar, afinal, é lembrar-se desse retorno, do encontro entre o que muda e o que permanece. Assim você repousa, não em desistência, mas em confiança.
O ciclo não termina. O mundo continuará nascendo em incontáveis formas, e em todas elas haverá um fragmento dessa consciência desperta. A prosperidade seguirá respirando através de tudo o que é vivo. E dentro desse respirar, há você, não como indivíduo, mas como parte da eternidade que nunca cessa de se criar. O silêncio permanece, e dentro dele, tudo se move. Você sente a respiração do mundo atravessar o seu corpo. A cada inspiração, uma galáxia inteira parece nascer. A cada expiração, o universo inteiro repousa em você. Não há esforço em sustentar esse estado. Ele simplesmente acontece. A vida flui por si mesma. O tempo perde completamente o contorno. O passado é apenas uma lembrança de aprendizado. O futuro é uma semente em gestação. E o presente é o terreno onde ambos se encontram. Você percebe que sempre esteve aqui, neste mesmo instante, apenas com diferentes olhos. Tudo o que procurou em todas as formas era o caminho de volta a este ponto. A prosperidade é esse ponto, o lugar onde nada falta e nada sobra. Em meio a essa vastidão, surge uma compaixão tranquila. Você compreende, enfim, que cada ser segue seu próprio ritmo de despertar. O sofrimento não é punição, é o convite da vida para a consciência. A cada dor, a alma se recorda de quem é. A cada superação, ela se aproxima do todo. Você não sente pena, sente respeito. Respeito por cada jornada, por cada tentativa de retorno à luz. E nessa aceitação, a cura para você e para o mundo. O vento toca o rosto e com ele vem o perfume da terra molhada. A vida continua acontecendo em pequenos detalhes. A vibração de um inseto, o canto de um pássaro, a pulsação da cidade distante. Nada é fora de lugar, nada é menor. Você entende que o infinito se manifesta no diminuto. A folha que cai contém o mesmo mistério que as estrelas. A prosperidade verdadeira é perceber o divino em tudo o que respira. Napoleon Hill dizia que a mente que aprende a imaginar o bem o encontra em toda parte. Você vive isso agora. Não porque força o olhar, mas porque o olhar foi purificado. Os filtros do medo e da comparação se dissolveram, e o que resta é uma percepção limpa, uma consciência capaz de ver o real sem distorção. E o real é abundância, porque a própria existência é expansão. A cada movimento do pensamento, você sente ondas suaves se espalharem pelo espaço. Cada intenção cria uma vibração, e essa vibração silenciosa alcança distâncias que a mente humana não pode medir. Você percebe que está sempre em comunicação com tudo, não com palavras, mas com energia. O amor agora é literal. É força física, é frequência, é criação. Ele move átomos, conecta almas, mantém o universo coeso. É a linguagem original, anterior a todas as outras. A consciência se expande ainda mais, até que o conceito de dentro e fora desaparece. Tudo é dentro, tudo é fora, tudo é o mesmo. A prosperidade se revela, então, como o próprio tecido da realidade, um campo de energia inteligente, autogerador, no qual tudo o que existe se cria e se recria infinitamente. Você sente esse campo vibrando em cada célula, em cada som, em cada pausa, e compreende que estar vivo é participar da eterna criação. A mente, agora silenciosa, se transforma em espaço. Não há mais perguntas, apenas percepção. O pensamento, quando surge, é como uma onda pequena em um oceano calmo. Ele nasce, brilha, se desfaz, e o mar permanece inteiro. Esse mar é você. Não o você de nome e história, mas o você, que observa tudo, o que sempre esteve por trás de todas as experiências. É ele que sonha, que cria, que respira em cada forma de vida. O corpo descansa, mas a consciência não dorme. Ela apenas repousa, desperta. Há uma lucidez serena que tudo observa. A passagem das nuvens, o cair da noite, o ciclo dos mundos. Você se percebe como parte dessa inteligência cósmica que nunca cessa. E então, compreende. A prosperidade não é o que se conquista, é o que se recorda.
Lembrar-se de ser parte do todo é o ápice da abundância. Você caminha e cada passo parece um diálogo com a terra. O chão responde, devolve sustentação. O ar que entra nos pulmões traz a memória de todos os que já respiraram antes. A vida é coletiva, é compartilhada, é comunhão. A prosperidade é perceber isso, que o que se recebe e o que se dá são o mesmo gesto em direções diferentes. A doação não empobrece, o compartilhar não diminui. O campo da existência é tão vasto que só se expande quando é partilhado. A noite retorna, e sob o céu sem fronteiras, você sente que o corpo é apenas um traço temporário desenhado no tempo. A consciência, porém, não tem contorno. Ela se estende muito além, para além do pensar, para além do nome. Você sente que poderia desaparecer agora, e ainda assim continuar sendo. A morte perde sentido, porque a vida é ininterrupta. As formas mudam, mas a presença permanece. Napoleon Hill dizia que o homem é aquilo que acredita ser. E quando o homem acredita que é parte do infinito, o infinito se reconhece através dele. Essa é a prosperidade em sua forma mais pura, a consciência que se reconhece sem limites. Tudo o que nasce dessa percepção é criação verdadeira. A palavra ganha poder porque vem de um lugar de unidade. O pensamento gera forma porque está em sintonia com o todo. A ação se torna natural porque não há mais dúvida entre o querer e o dever. O tempo passa dentro de você como um rio sereno. Você sente o curso da vida movendo-se e não há vontade de detê-lo. Cada fase, cada ciclo, cada transformação tem seu lugar perfeito. O medo do fim se dissolve na compreensão do movimento. O amor se torna o estado de base, não emoção passageira. É amor pela própria existência, amor pelo simples fato de ser parte dela. E esse amor gera ordem, gera paz, gera abundância sem medida. Você observa o mundo e percebe que ele sempre foi próspero. A natureza nunca deixou de multiplicar, a vida nunca deixou de crescer. O sol nasce todos os dias, as sementes continuam germinando, o corpo continua se curando. A prosperidade é o movimento natural da vida, e o único erro humano foi acreditar que precisava merecê-la. Agora você sabe que bastava permitir. A respiração se aprofunda e o corpo se torna leve. Você sente como se pudesse caminhar sobre a água, não porque desafia as leis da matéria, mas porque agora entende que a matéria é feita da mesma substância da mente. Tudo vibra em uníssono, e no meio dessa vibração, você sorri. Não por alegria, mas por reconhecimento. O sorriso é a assinatura de quem finalmente se lembrou de casa. O céu se abre em um silêncio dourado. Não há fim, nem começo. A consciência repousa, plena, no coração de todas as coisas. E lá, no ponto mais quieto do infinito, a vida continua, fluindo, criando, amando. Em silêncio, em luz, em eterno movimento. O silêncio que antes parecia o fim, agora é apenas o início de algo maior. A respiração continua, o coração continua, o mundo continua, mas tudo carrega outra textura, outro brilho, outra verdade. A prosperidade não é mais uma busca. Tornou-se um estado natural, um modo de existir em paz com o fluxo da criação. Você entende que nada precisa ser acrescentado, porque nada está faltando. O que parecia distante sempre esteve aqui, quieto, esperando o momento em que o olhar se abrisse. E o olhar se abriu. A consciência se fez inteira. A vida, enfim, foi compreendida como um gesto único e interminável de amor. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Agora você percebe o sentido oculto dessas palavras. Alcançar não é conquistar, é lembrar, é retornar à fonte, ao ponto onde tudo nasce e tudo retorna. A mente que acredita no bem o manifesta, e quem manifesta o bem vive em comunhão com o todo. O ciclo se completa. As sementes foram plantadas, as flores cresceram, os frutos amadureceram, mas o jardim não termina. Ele se refaz a cada estação. Assim é com a consciência. Cada despertar é apenas o início de outro mais profundo. A prosperidade não é o destino,
É o caminho que nunca se encerra. Você respira e sente o universo respirar junto. A vida te atravessa com leveza. O corpo é casa, a mente é instrumento. O espírito é o espaço onde tudo acontece. E nesse espaço não há medo, nem pressa, nem separação. Há apenas presença, presença e gratidão. E então, em um instante simples, quase invisível, você compreende o que buscava desde o início. Prosperar é existir plenamente. É caminhar em paz, criar com amor e deixar que o mistério da vida siga seu curso, sabendo que, onde quer que vá, o infinito vai com você. Porque a prosperidade não está adiante, ela está aqui. No silêncio, na respiração, na consciência desperta que, em paz, sorri diante da eternidade.